Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje é o primeiro diário de leitura do livro Frida, a biografia da Hayden Herrera. Para quem não sabe, iniciamos aqui no canal no início de março a leitura conjunta desse livro aqui, que é a biografia da Frida Kahlo. Inclusive tem vídeo aqui no canal, onde eu apresento o cronograma, que está lá no blog, e também tem uma página no Facebook, onde a gente está discutindo um pouco sobre a história, sobre a biografia da Frida Kahlo. Nesse primeiro diário de leitura vão estar presentes o prefácio, o capítulo 1 e o capítulo 2 desse livro aqui. Então eu vou vir aqui fazer o diário de leitura provavelmente a cada 15 dias. Então vou tentar fazer isso. E os vídeos vão sair sempre às quartas-feiras. Também vou tentar fazer isso. Não prometo que seja dessa forma. Talvez em algum momento eu mude se eu achar que tá muito cansativo. Vocês que estão fazendo a leitura conjunta comigo, sintam-se à vontade para falar suas impressões, para comentar aqui embaixo. Então, os comentários estão livres para vocês falarem o que estão achando do livro, o que acharam de mais interessante até agora na história de vida da Frida Kahlo. Bom, para começar, eu gostei muito desse prefácio. Na verdade, as primeiras páginas, na verdade até a página... na verdade, até a página 117, que é o final da parte 2, eu já tinha lido, né, anteriormente. Então, eu estou reiniciando a leitura e eu pude reler o prefácio, que eu acho sensacional, porque traz muito sobre quem foi Frida Kahlo. Traz também algumas das frases principais que marcaram a vida dela, como, por exemplo, eu pinto a minha própria realidade. Bom, pessoal, o capítulo 1, então, traz pra gente um pouco do início da vida da Frida Kahlo. O capítulo 1 é intitulado A Casa Azul na Rua Londres, né? Quem conhece um pouco da história da Frida Kahlo sabe que no México tem a famosa Casa Azul, que um dia eu sonho muito em conhecer, porque a minha história com a Frida Kahlo é bem emocionante, assim, pelo fato da Frida Kahlo ter sido a artista favorita da minha mãe. Minha mãe era professora de artes, então desde sempre eu tive contato com as artes, né? Mas principalmente com as artes plásticas. E eu confesso que é óbvio, né? Quando eu era mais nova, assim, pré-adolescente, eu não entendia por que minha mãe gostava tanto da Frida Kahlo, que pintava coisas tão esquisitas. Mas conforme eu fui crescendo, minha mãe foi me apresentando mais obras dela, foi me explicando melhor sobre o porquê dela pintar tudo daquela forma, né? A gente retoma aquela frase, eu pinto a minha própria realidade. Me tornei uma grande admiradora dela. E a Frida Kahlo, com certeza, é a minha artista favorita, né? A minha pintora favorita. Só que é óbvio que a vida da Frida Kahlo não se resume à pintura, não se resume às artes. Frida Kahlo foi uma grande militante política, então ela estava sempre relacionada a causas políticas. Olha que interessante, a Frida nasceu em 6 de julho de 1907. Porém, ela sempre dizia que tinha nascido em 1910, pelo fato de ter sido o ano, marco ali do ano, da Revolução Mexicana. Então olha como a vida dela estava sempre envolta aí nessas questões políticas, nessas questões sociais, né? E eu acho isso sensacional na vida dela. Então no capítulo 1 a gente tem brevemente falando sobre essas questões. E só um parênteses, que eu gosto muito desse livro, pela Hayden Herrera relacionar a vida da Frida Kahlo e a história com H maiúsculo, né? Então é um livro muito histórico também. A gente acaba conhecendo muito sobre a história do México, que é uma história e uma cultura que eu particularmente gosto muito. E então, pra mim, tá sendo uma experiência muito maravilhosa poder ler essa biografia, né? Além de conhecer a vida da minha pintora favorita, eu acabo conhecendo mais da história do México, né? Então eu gosto muito dos pontos que a Hayden Herrera destaca aqui e da ligação que ela faz, né, da vida da Frida, o momento ali histórico que se passava. O capítulo 2, então, é o Infância em Coyoacán e vai falar um pouco, então, sobre a infância, sobre a família da Frida. Outro detalhe interessante desse livro é que conforme a autora vai falando sobre a vida dela, ela também vai relacionando... Deixa eu achar aqui onde está... Ela vai relacionando com quadros e fotografias da Frida Kahlo, tá? Então a gente tem aqui uma série
de ilustrações que são direcionadas pra gente no próprio corpo do texto, né? Então ela fala sobre determinado quadro e ela bota o nome da figura e a gente vai lá e analisa o quadro. Outra questão importante aqui, que eu gostei muito também, é que a Hayden Herrera traz análise dos quadros, que pra mim é muito importante para entender um pouco da pintura da obra da Frida Kahlo, né? Saber em que contexto aquilo foi feito, por que aquilo foi feito, quais os sentimentos da Frida estão inseridos ali naquela pintura. Então é bem bacana, porque aqui a gente consegue compreender melhor as pinturas dela, porque a autora traz pra gente essas análises. Então, nesse capítulo 2, como eu disse, vai falar um pouco sobre a infância dela. O nome todo da Frida Kahlo é Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Ela é filha do Guilhermo e da Matilde Kahlo. O Guilhermo era um fotógrafo bem conhecido até, e a Frida Kahlo se inspirou muito no pai para poder fazer algumas pinturas, como por exemplo os autorretratos que ela tinha. E pelo fato de que quando a Frida nasceu, sua mãe ficou muito doente, a Frida acabou sendo amamentada por uma ama de leite indígena, e ela falava muito sobre isso. Bom, depois a Hayden Herrera traz aqui os traços da Revolução Mexicana, que é muito interessante a gente conhecer também. Conflitos esses que duraram 10 anos, tá? Então eram conflitos, era um movimento armado, causou muita mudança na história do México. Bom, então a Revolução começou em 1910 e logo em 1911 o ditador Porfirio Díaz acabou tendo que partir para o exílio, e em seu lugar ficou Madero, que foi traído pelo general Victoriano Huerta e foi assassinado. Então, olha aí, a gente já tem um início bem conturbado, né, nessa revolução. E é interessante também que nesse livro a gente tem trechos do diário que Frida Kahlo mantinha, onde ela fala também sobre a Revolução Mexicana, né, que aconteceu quando ela era criança. E ela reflete muito sobre as suas lembranças nesse diário. E o diário encontra-se na Casa Azul, né, que é o museu da Frida Kahlo no México. E mais um ponto levantado aqui no texto, é claro que não podia faltar, é a doença que Frida Kahlo contraiu aos 6 anos de idade, né? Então, aos 6 anos, Frida Kahlo contraiu a poliomielite, né? Então, ela teve essa deficiência desde muito criança. E ela passou, deixa eu ver aqui, 9 meses confinada dentro de um quarto, né? Aí ela diz que ela sentiu uma dor horrível na perna direita do músculo para baixo. Lavavam minha perninha com uma água de noz e pequenas toalhas quentes. E com certeza a polio também, a poliomielite, né, fez com que a Frida Kahlo se mostrasse cada vez mais uma menina, uma mulher forte, uma mulher firme, uma mulher de fibra, porque ela teve que passar por todas essas dificuldades ainda criança. A gente vai ver mais pra frente que aconteceu outro fato que mexeu com a questão física da Frida Kahlo, né, que também fez com que ela mudasse muita coisa em sua vida. Então, Frida Kahlo, depois que descobriu a poliomielite, né, ela foi afastada da escola, ficou um tempo em repouso, e quando ela voltou para a escola, o livro relata pra gente que ela foi excluída e se tornou alvo de zombarias, de zoações por parte dos seus colegas, né? E ela acabou se retraindo com isso. E aqui a Hayden Herrera lembra, né, de uma tela que a Frida Kahlo pintou em 38, que tem um nome de Eles Pedem Aviões e Ganham Asas de Palha. E a Hayden Herrera reflete, né, que Frida combinou 3 coisas aí: sua lembrança de uma pequena decepção infantil, a recordação de ter sido privada de sua liberdade de movimento quando acometida da polio, e a frustração presente de estar imobilizada por conta de uma cirurgia no pé. Então, em 38 ela retomava essas lembranças de sua infância. Bom, aí chegamos então no capítulo 3, né, que tem como título a Escola Nacional Preparatória. Então, nesse capítulo 3 a gente vai conhecer um pouco da história da Frida Kahlo na escola preparatória, que era uma escola bem conceitual, assim, do México, daquela região. E foi onde ela conheceu o Diego Rivera, né? Então ela passou muito tempo ali. Inclusive foi ali que ela começou a tratar de questões políticas também, junto com seus colegas, enfim, questões sociais, a debater, né, questões políticas, questões sociais. E é bem bacana a gente conhecer um pouco
dessa parte da história da Frida Kahlo também. Então, aí aqui diz, né, como eu falei, sempre a autora vai trazer à tona questões históricas. Uma parte que eu gostei bastante foi de conhecer uma coisa que eu não sabia mesmo, que em 1920 o presidente Álvaro Obregón nomeou como ministro da Educação José Vasconcelos, que era um advogado e filósofo da geração pós-científicos, que participara da luta armada contra Díaz, contra o ditador. E eu gostei muito de ver como que esse ministro da Educação do México revolucionou a educação naquele momento, né, pós-ditadura, pós-revolução. Então aqui diz que ele ordenou a construção de milhares de escolas rurais, recrutou um exército de professores para levar livros e a bandeira aos grotões do interior do país. Equipou bibliotecas, construiu áreas de lazer e piscinas públicas, organizou escolas de arte ao ar livre e determinou que clássicos como Diálogos de Platão, A Divina Comédia de Dante e Fausto de Goethe fossem publicados e vendidos por preços que o povo pudesse pagar. Para quem não sabia ler, ele organizou concertos de música gratuitos e contratou pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco e Davi Alfaro Siqueiros para decorar os muros públicos com grandes murais que glorificassem a história e a cultura mexicanas. A arte, acreditava Vasconcelos, pôde inspirar a mudança social. Bom, entre 21 e 22, Vasconcelos pediu para que pintores pintassem os murais da escola preparatória. E ali também foi trabalhar Diego Rivera. E foi então que Frida Kahlo começou com suas travessuras. Quem assistiu ao filme Frida vê muito bem que os alunos gostavam de atrapalhar muito os pintores que estavam pintando os murais da preparatória, da escola preparatória, né? E aqui também é relatado isso. Mas antes de se envolver com o Diego Rivera, a Frida Kahlo namorou Alejandro Gomes Arias, que a gente conhece também aqui no livro, um pouco mais sobre ele. E, enfim, se eu não me engano, eu não lembro agora se foi ele que largou Frida Kahlo quando ela sofreu outro acidente. Não me recordo agora. Mas, enfim, se foi, já não gosto dele. Mas ela teve então um relacionamento com esse Alejandro, que era um colega dela. Também fazia parte do movimento estudantil junto com ela. E então a Reina Herrera também aborda esse relacionamento. Bom, pessoal, como eu disse, eu gostei muito dessa primeira parte do livro. E se eu não me engano é isso mesmo, porque agora nós vamos começar a parte 2. Isso. Então nós finalizamos a primeira parte em 15 dias. Vamos para a parte 2, que vem o capítulo 4, né, que fala do acidente que ela teve e as consequências desse acidente. Bom, minha opinião, eu tô gostando bastante de conhecer a história dela através dessa biografia, justamente por conter traços históricos, né? Então a vida da Frida Kahlo está inserida diretamente na história do México. E como eu mencionei, eu gostei muito também dessa questão da gente ter as fotografias, as ilustrações no livro, e a gente poder consultá-las. E é isso, pessoal. Essa então é a primeira parte do nosso diário de leitura. Esse foi o nosso primeiro diário de leitura da biografia da Frida Kahlo. E caso vocês não tenham o livro e queiram comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo para comprar na Amazon. Comprando através desse link, vocês estarão ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais. E eu aguardo os comentários de vocês sobre o que vocês acharam dessa primeira parte aí da história do livro, da biografia da Frida Kahlo. A gente se vê em um próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.